né, Manu? Não sei, eu falei sobre toda essa questão de percepção da minha história, do óculos de dor, porque muitas vezes hoje alguém, né, está passando exatamente por isso. Estão utilizando um óculos de dor. Como é que se faz, Manu, nos seus atendimentos, nos grupos que você atende? Como que se faz para a retirada desse óculos? Quais são os canais, né? Quais são os recursos que a gente pode utilizar para ajudar alguém a... Meu Deus! Existem outras opções? Quais são os recursos que a gente, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, pode utilizar para ajudar o outro a ver outras coisas? Eu vou comentar algumas coisas, né? Primeiro que você trouxe, porque são muito importantes, né? Primeiro você falou da pessoa, né? Que ela morreu por suicídio porque ela teve um diagnóstico de câncer. Sim. Né? Então, uma coisa que eu gosto muito de uma autora que é uma médica psiquiatra que é um clássico na literatura, né? Que é sobre a morte e morrer, que é a obra dela. Ela fala que não se pode tirar a esperança de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Porque dar um diagnóstico difícil, comunicar uma notícia difícil para uma pessoa, ela exige um preparo. Não é de qualquer jeito que você, né, que você dá essa notícia e você também não tira a esperança dela. Assim. Um exemplo que eu dou e que foi muito marcante na minha história, né, porque eu tenho endometriose, né, eu passei por 5 médicos e cada médico que eu ia, eles diziam, esterectomia. Eu não tenho filhos. Né, então, vai ter que fazer esterectomia, vai ter que tirar o útero. E assim, falavam como se fosse, precisa cortar as unhas. Sim. Não era nada. Útero e nada, né? E assim, teve um médico que falou, seu útero é uma pedra. E assim, dizer para uma mulher que o útero dela, que é o que, né, o útero é onde ele guarda a vida. Sim. Dizer que é uma pedra, né, isso é muito duro, é muito duro. Né? Teve um outro médico que ele falou, seu útero ele é todo danificado, tem que tirar. Tu tira, para que você vai ficar com a sua idade? Para que você quer um útero? Porque eu tinha mais de 40 anos e eu não posso querer manter, tira logo isso. Você não teve filho até hoje, você não vai ter mais. Né? Então, eu escutei coisas muito duras. E eu não desisti. Porque eu pensava, não é possível. Não é possível que só existam médicos assim no mundo. Eu ouvi que o problema estava todo em mim, que o homem só cede o esperma por eu ter perdido o meu primeiro bebê. Paguei R$ 200 na consulta para ouvir isso. Não, o problema está todo em você. Tá cheio de craca. Ele brincando sarcasticamente, você tá cheio de craca. Ó, você ia ter diabetes gestacional, como se isso fosse, né? Quantas mães têm bebês com diabetes gestacional? E aí mas eu queria fazer um exame mais apurado, né, do casal, né, para ver se é um fator. Não. O homem só cede o esperma. O problema está todo em você, está todo na fábrica. São notícias, né, dadas de uma forma que se a gente não tivesse nenhum tipo de apoio ou suporte, né? Você poderia ter sucumbido, inclusive, porque é uma pessoa que, muito equivocadamente, isso para ser muito suave, né, no vocabulário, que equivocadamente fala dessa forma, uma mulher, né, que ela tem um sonho de ter um filho, dizer que ela está cheia de craca, que o problema está todo com você, isso é muito grave. Isso é muito grave. Teve um médico que ele falou para mim, olha, se você quiser ter um filho, você vai ter que dar um jeito nisso agora, assim. Você pode até tentar encontrar alguém, mas para uma mulher da sua idade... Eu acho incrível essa eu acho coisa. Muito difícil. Gente, é muito, muito, muito surreal. Sim. E aí, eu continuei perseverando. Continuei perseverando. No 5º médico, ele falou para mim, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. O que eu posso falar para você é que, estatisticamente, você tem 5% de chance
de engravidar. Isso é o que eu posso te dizer estatisticamente, agora. E assim, foi o médico que desenhou para mim, para eu entender o que estava acontecendo comigo. Né? E aí ele falou, olha, a gente não, se você não quiser, a gente não precisa tirar, né, o seu útero, não precisa fazer esterectomia, a gente pode preservar o seu útero. Né? E existem, se você não engravidar, né, de uma forma natural, existem recursos hoje em dia que se você com 50 anos quiser engravidar, né, e o seu útero preservado, você vai poder ser mãe. Gente, agora imagina se no primeiro médico eu me desespero, porque eu me desesperei muito, eu me desestabilizei muito, muitas vezes. Imagina se eu tivesse desistido da vida, né? Porque é mexer com muita coisa. A gente falou da autoestima no iniciozinho. Né? O que é falar para uma mulher que passou dos 40 que ela vai ser muito difícil para ela arrumar um relacionamento porque ela não vai ser desejada? Né? Que ela não é capaz de ter filhos, ou que o útero dela é defeituoso, ou que é uma pedra. Então, né, é prevenção também ter uma boa formação dos médicos, mas uma formação não é só técnica, não. Humana. É muito importante, e é até curioso falar nessa palavra, humanizar. Humanizar humanos. Mas é muito importante, né? Humanizar, né? As formações, né? Na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas, porque a gente está, né, tá lidando com humanos. Isso é fundamental. Então, ao dar uma notícia difícil, ao comunicar a morte de alguém, então é muito, muito importante a maneira com que essa comunicação vai ser feita, né? Primeiro, né, perguntar para a pessoa se ela tem alguém ali com ela. Isso é o mínimo. Como é que você chega... E eu tenho relatos, né, de pessoas que morreram, né, porque saíram correndo do hospital e se jogaram na frente de um carro, porque se desesperaram, né, recebendo uma notícia difícil. Não pode. Né? Você precisa acompanhar aquela pessoa primeiro, né? Convidar a pessoa para sentar, ela precisa sentar. Né? Precisa ver, tem alguém aqui com você? Você não vai falar para uma pessoa que está ali sozinha que o filho dela morreu. Né? Que ela pode, e nem vai deixar essa pessoa sozinha. Essa pessoa ela precisa ser amparada. Então, isso a gente não pode deixar de falar sobre isso.